Meus queridos e amados irmãos, queremos com muita alegria cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Você está no canal Bíblia de Fato. E nós, hoje, iremos ter consciência em pensar corretamente sobre o povo eleito de Deus e escolhido, que é a nação de Israel. Como nós devemos pensar e olhar para Israel? Deus tem um plano para Israel ou esse plano ele foi transferido para a igreja? Como devemos, biblicamente, olhar para a questão do reagrupamento de Israel? Será que todo Israel será salvo? Como será essa glória de Israel entre as nações antes da entrada do milênio? Como Jesus Cristo agirá sobre a nação de Israel? Se você ficar conosco até o final, você vai descobrir essa questão da salvação e do reagrupamento da nação de Israel. Pontos importantes sobre a reunificação de Israel. Todos que são estudantes das Sagradas Escrituras já conhecem toda a história da nação de Israel, esse povo escolhido do meio da idolatria, retirado, como Isaías 51 diz, da caverna, do poço onde foram cortados, foram transformados em uma nação poderosa, cheia de glória, em que Deus se manifestava com os seus sinais, fazendo com que as nações tremessem quando ouvissem sobre o povo do Deus Yahvé. Só que esta mesma nação já tinha de Deus a doutrina, já tinha de Deus a lei, que se eles deixassem a presença de Deus para adorar a outros deuses, Deus os enviaria para nações estrangeiras. Eles seriam dispersos, eles seriam levados cativos pela própria providência de Deus, por eles desprezarem o mandamento do Todo-Poderoso. Muitas pessoas debatem sobre essa questão do desprezo de Israel, de Deus abandonar Israel. Mas quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, nós vemos um Deus glorioso com um plano glorioso também para os gentios. O que nós podemos primeiramente olhar? Isaías capítulo 11, versículos 11 e 12, trazem duas verdades sobre a nação de Israel e sobre o reagrupamento e a reunificação deste povo como um povo de Deus. Assim como no Antigo Testamento, Israel era como um só homem. Veja o que diz o texto. Porque há de acontecer, naquele dia, que o Senhor tornará a estender a mão para adquirir outra vez os resíduos do seu povo, que restarem da Síria e do Egito, e de Patros, e da Etiópia, e de Elão, e de Siná, e de Ramat, e das ilhas do mar. E levantará um pendão entre as nações, e ajuntará os desterrados de Israel. E os dispersos de Judá congregará desde os quatro confins da terra. E quais são as verdades aqui vistas? Primeiro, é a revelação de Deus para as nações, que Deus reunificará Israel de várias nações. Em outras traduções, está escrito para adquirir segunda vez os resíduos do seu povo. Nós podemos identificar que a primeira vez que Deus trouxe de volta do cativeiro, trouxe de volta de uma dispersão Israel para a sua terra, foi o retorno da Babilônia com Ciro. Só que aqui nós podemos enxergar que Deus está trazendo o povo dos quatro cantos da terra, que é o que diz o versículo 12, bem no finalzinho do versículo que diz, desde os quatro confins da terra. Isso significa que o Deus Todo-Poderoso tem um plano com esta nação, cuja desobediência os levaram a serem espalhados por todas as nações, se transformando em ossos sequíssimos. E Deus, por amor ao seu santo nome, conforme Ezequiel capítulo 36, reunificará este povo novamente, e eles serão novamente uma só nação. No capítulo 30 do livro de Jeremias, Deus promete trazer Israel de volta do cativeiro. Veja o que diz o versículo 3. Porque eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei tornar do cativeiro o meu povo de Israel e de Judá, diz o Senhor. E torná-los-ei a trazer a terra que dei aos seus pais e a possuirão. Sempre quando Deus vai falar sobre trazer de volta, reunir e trazer a glória de Israel, ele sempre faz menção dos seus pais, daqueles que perseveraram, que foram fiéis, que não negaram ao nome do Senhor. Deus sempre faz questão de dizer isso. E a segunda coisa ou a primeira coisa, que é por amor do seu próprio nome, para que o seu nome não seja blasfemado entre as nações.
Então Deus mostrará que o próprio povo que ele espalhou, ele tem poder para reunir novamente. Veja só o que Levítico capítulo 26, versículos 44 e 45 falam do cuidado de Deus para com Israel enquanto eles estavam dispersos entre outras nações, ou estariam, porque aqui é uma profecia para o futuro. Veja o que o texto diz. Apesar disso, quando estiverem na terra do inimigo, não os desprezarei, nem os rejeitarei para destruí-los totalmente, quebrando a minha aliança com eles, pois eu sou o Senhor, o Deus deles. Mas, por amor deles, eu me lembrarei da aliança com seus antepassados, que tirei da terra do Egito, à vista das nações, para ser o Deus deles. Eu sou o Senhor. O Deus que lembra das alianças, de tudo aquilo que prometeu a Abraão, a Isaac e a Jacó, mesmo em meio a um povo de dura cerviz, desobediente, um povo que fez coisa tão horrenda que as outras nações menearam a cabeça, como diz as Sagradas Escrituras, o amor de Deus fará com que Deus preserve o seu povo. E aqui nem precisamos citar fatos históricos, como o retorno depois da Segunda Guerra Mundial, aqueles que foram livres do Holocausto, chegaram na terra de Israel, inclusive gerando filhos. Várias mulheres judias estavam grávidas e seus filhos nascendo, e Deus cumprindo a palavra de Deus a Abraão em Isaías 51, 2, que ele era só e eu o chamei, o abençoei e o multipliquei. Essa preservação da nação de Israel, enquanto na terra do inimigo, também foi profetizada pelo profeta Jeremias, no capítulo 31, dos versículos 35 ao 37. E esse texto ele é glorioso, ele diz: assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que fende o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Se desviarem estas ordenanças de diante de mim, diz o Senhor, deixará também a semente de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim disse o Senhor: se puderem ser medidos os céus para cima, e soldados os fundamentos da terra para baixo, também eu rejeitarei toda a semente de Israel, por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Deus está dando a Israel a garantia que eles são indestrutíveis por amor do Senhor Deus, que os guarda e os protege. O que Deus está colocando aqui em pauta e em jogo é o próprio estabelecimento de tudo aquilo que as leis da natureza cotidianamente estão mostrando para nós. Que o dia nasce, depois escurece. E assim é a nação de Israel. Assim como estão estabelecidas as leis da natureza, Israel está estabelecido como povo do Senhor. Com seus altos e baixos, Deus não confirmando a sua rebeldia, nem a sua desobediência, mas castigando na medida. E quando eu falo sobre isso, eu lembro de Isaías 40, que é o texto que inicia a consolação do Israel que foi ferido, que diz: preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda nosso Deus, todo vale será exaltado e todo monte será abatido. Isso é a glória da terra de Israel, que não terá montes e vales, mas será plano. E o que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará, e a glória do Senhor se manifestará, e toda a humanidade, ou todas as nações, irão dizer que foi a boca do Senhor que disse isso. Quando, antes de Deus falar isso, ele diz que Israel já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. E agora Israel recebendo na medida todo o castigo, também o objetivo das 70 na Bíblia significa um processo de disciplina para arrependimento, para expiar o pecado e para tirar a transgressão. Daniel 9, do 24 ao 27. E Deus, de forma majestosa, está fazendo isso com Israel nesse momento. Devemos entender que a restauração e o reagrupamento de Israel também está relacionado fisicamente, ou seja, a terra de Israel será entregue de volta a este povo, para que nós não venhamos a espiritualizar dizendo que a terra somos nós, no sentido de igreja. Não. É claro que a parte espiritual é a mais importante, mas dentre as promessas está a promessa da terra, pois a terra foi escolhida e foi dada à nação de Israel. Em Ezequiel capítulo 11, os versículos 16 e 17 dizem: portanto diga, assim diz o Senhor, embora eu os tenha mandado para terras muito distantes entre os povos e os tenha espalhado entre as nações, por breve período tenho sido um santuário para eles nas terras para onde foram. Portanto diga, assim diz o soberano Senhor,
Eu os ajuntarei dentre as nações e os trarei de volta das terras para onde vocês foram espalhados e devolverei a vocês a terra de Israel. É isso que sempre foi trabalhado entre as nações, está sendo feito nesse momento e receberá uma glória muito alta num futuro bem próximo, porque tudo isso está dentro do plano de Deus. Vamos ver mais alguns textos sobre isso. No livro de Amós, capítulo 9, versículos 14 e 15, o texto diz: E removerei o cativeiro do meu povo Israel, e reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão, e plantarão vinhas, e beberão seu vinho, e farão pomares, e lhes comerão o fruto. E os plantarei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra que lhes dei, diz o Senhor teu Deus. Veja, a Bíblia Sagrada, ela enfatiza e ela deixa bem clara a questão da terra. Não é plantar pomares no sentido espiritual, não é beber um vinho no sentido apenas de alegria, mas a terra de Israel será entregue de volta ao seu povo, porque Deus assim prometeu desde a antiga aliança, que a terra que mana leite e mel era o presente de Deus, é a glória de Deus para o povo escolhido e tirado da terra do Egito. Deus promete em suas profecias que nenhum dos israelitas seriam deixados para trás, para se cumprir o que Paulo diz em Romanos 11, todo Israel será salvo. Em Ezequiel capítulo 39, os versículos 27 e 28 diz: Quando eu os tornar a trazer de entre os povos e os houver ajuntado das terras de seus inimigos, e for santificado neles aos olhos de muitas nações, então saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, vendo que eu os fiz ir em cativeiro entre as nações, e os tornei a ajuntar para voltar à sua terra, e nenhum deles excluí. Isso não significa que não haverá dentre o povo étnico de judeus de Israel pessoas rebeldes que perecerão. Assim foi antes, durante e depois do cativeiro da Babilônia, e será também neste tempo. Assim como o próprio profeta Elias achava que apenas ele era fiel, que só ele tinha sobrado, mas Deus disse: não, eu reservei para mim um povo fiel. Então, esse povo fiel é o povo que não será excluído. Esse povo que receberá o espírito de súplicas, que clama pelo Messias e reconhecerá Jesus como Messias, é essa nação que não será excluída, que será salva. Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Podemos dizer que Ezequiel capítulo 37 está se cumprindo. Podemos até arriscar que 50% está cumprido, porque ainda o corpo está voltando. Já há em Israel um número maior, quase igual ao número de judeus que há nos Estados Unidos. Aproximadamente 7 milhões e meio já se encontram na nação de Israel como o povo de Deus escolhido. Número que até então era maior nos Estados Unidos. Então o povo de Deus está se juntando, o corpo está se formando. O centro desta salvação será o Senhor Jesus Cristo, o Salvador da igreja. Aquele que o próprio Pilatos disse que o teu povo te entregou a mim por inveja. Os próprios judeus entregaram Jesus Cristo, não reconhecem ele como Messias, mas ele mesmo se apresentará para salvar Israel, para finalizar o processo de disciplina e arrependimento e purificação de Israel, que são as 70 semanas de Israel. O centro desta salvação e da glória de Israel é o Senhor Jesus Cristo. Não é só um esforço de Israel, não é só um esforço político nem bélico, mas sim a mão do Todo-Poderoso, que preservou e preservará o seu povo. E passarão os céus e a terra, se levantarão povos e nações poderosas, mas Deus nunca, jamais deixará que a sua palavra sobre o seu povo caia por terra. Veja o que diz Zacarias, capítulo 12, e o versículo 10. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e súplicas, e olharão para mim, a quem traspassaram, e o prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. O centro da salvação de Israel é o Senhor Jesus Cristo. Israel reconhecerá, porque se cumprirá a palavra de Ezequiel 37, lá dos versículos 11 ao 14, que Deus pede para que Ezequiel profetize sobre os 4 cantos da terra, que assopre o espírito, o vento dos 4 cantos da terra,
e assopre sobre este povo para que viva. Não é apenas lá na nação de Israel, mas os judeus que estão espalhados por todo o mundo. E significa que Deus trará um grande renovo e um grande ajuntamento. E Israel, como diz o próprio Ezequiel capítulo 38, não será mais duas nações, duas varas, mas se reunificarão. Não será como Coreia do Norte e Coreia do Sul, nem como Israel do Norte e Israel do Sul, mas será um só povo, unificado em Deus e em Cristo. E as promessas do Senhor para Israel se cumprirão no milênio. Deus cumprirá a sua palavra para este povo eleito. Porque todos sabemos hoje que a queda de Israel é a glória dos gentios. Deus sempre esteve no controle de todas as coisas. E tudo se cumprirá tendo o centro Messias. Porque na plenitude dos gentios, quando entrarem dentro deste plano, pelo Messias, aí sim, todo Israel será salvo. Quando tudo estiver completo, aí sim a glória virá sobre as nações e no milênio estará a igreja, os judeus e o Senhor Jesus Cristo com vara de ferro regendo todas as nações. Em Romanos 11, 26, o texto diz: assim todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó todas as impiedades. Tanto Israel aguarda essa sua glória, como a igreja aguarda o arrebatamento, o retorno do Cristo. E que depois nós, como igreja, estaremos lá nesse momento, quando todo Israel será redimido de suas impiedades. E Deus exaltará o seu nome sobre as nações por preservar e trazer Israel de volta à sua glória. Que o nome do Senhor seja glorificado. As promessas do Senhor são fiéis. E nós temos que acreditar que o nosso Deus está no controle de todas as coisas. Não deixe de nos seguir, temos vários outros vídeos sobre escatologia, sobre arrebatamento, sobre Israel, sobre a geografia da terra palestina. E se você não é inscrito, se inscreva, compartilhe e deixe o seu comentário aí sobre a nação de Israel. Quais são as suas expectativas sobre esses acontecimentos que virão. O meu desejo é que Deus continue abençoando a sua vida em nome de Jesus.